aí, Psis! Vamos falar hoje sobre 7 dicas essenciais para você ter mais constância no Instagram. Vamos lá? Eu sei que a maior dificuldade de vocês hoje é a questão da constância, de realmente levar o Instagram a sério e conseguir aparecer lá todos os dias. Muitos de vocês até levam o Instagram a sério, entenderam que é uma ferramenta de trabalho importante para uma psicóloga que está em pleno 2021 aí querendo empreender, mas eu ainda vejo que vocês pecam muito na questão da constância. Então, às vezes fica uma semana que você posta, na outra semana você dá uma sumida. Às vezes em pleno dia de semana eu entro no Instagram de vocês, às vezes, pra dar uma olhada aí, e aí não tem story, tá tudo ali meio, parece meio deserto. Isso é um grande problema quando a gente fala do Instagram, porque o Instagram, ele tem um interesse de que as pessoas, elas passem o máximo de tempo possível nas redes sociais, e pra gente poder ser relevante, é importante que a gente esteja postando com uma certa frequência, né? Eu digo, assim, que quem trabalha mesmo com o Instagram, faz parte da tua rotina de trabalho, é inadmissível postar menos do que 3 vezes na semana, de verdade, no feed, né? 3 posts por semana é o arroz com feijão que você tem que fazer. Se for possível, se você já tá num momento que é possível, postar todos os dias de segunda a sexta, pelo menos. Né? Final de semana, eu particularmente, hoje em dia não posto. Às vezes, quando eu tô em época de lançamento, até faço algum post final de semana, mas eu não posto. Tem gente, quem trabalha, assim, com marketing digital mesmo, a galera posta até mais de uma vez por dia, tá? Eu não acho que seja necessário pro nosso caso aqui, de psicólogas que estão produzindo conteúdo, mas sim, você precisa postar com frequência, principalmente dia de semana, e nos stories você tá lá presente, pelo menos 10, 15, 20 stories por dia, é super possível se você se organizar. Eu sei que parece meio insano, assim, e pra quem tá começando, parece, cara, é muito, muito difícil, como é que eu faço? Mas aos poucos você vai ganhando uma certa espontaneidade, você vai conseguindo fazer as coisas com mais facilidade, sem ficar presa tanto ao perfeccionismo, né, de gravar um vídeo e ficar assistindo 1000 vezes antes de postar. Então, quanto mais praticidade você tiver, mais fácil vai ser você ter constância também no Instagram. Eu, particularmente, desde o dia que eu me formei, isso foi em dezembro de 2018, eu decidi que o meu Instagram agora era uma prioridade em relação a uma ferramenta de trabalho. Como eu ainda não tinha pacientes, eu decidi usar todo o tempo que eu tinha, o meu trabalho realmente focado ali na internet, na produção de conteúdo. Então, desde o dia que eu formei, eu já postava antes, né? Mas não assim com muito rigor, né? Tendo essa coisa de postar todo dia, aparecer stories todo dia, não. Mas desde o dia que eu me formei, eu decidi encarar como prioridade. E aí, mesmo conforme os pacientes foram aumentando, né? Chegou até uma época que eu atendia ali 30 pessoas por semana, que era a minha meta inicial. Mesmo assim, eu tinha o meu tempo para planejar meus conteúdos da semana, para postar nos stories um pouco de manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite, porque eu entendi que aquilo era importante. Se tem pessoas aí vindo falar da questão do slow blogging, da questão que você não precisa ser escrava das redes sociais, realmente ninguém quer ser escravo de nada, mas se você tá começando, você não pode se dar o luxo de desaparecer assim e depois querer que o seu engajamento esteja maravilhoso, tá bom? A gente tem que ser coerente os resultados que a gente quer com as nossas ações. Você não tá tendo resultado ainda, talvez porque as suas ações não estão sendo congruentes ao resultado que você gostaria de ter, certo? Então vamos lá, eu trouxe aqui 7 pontos essenciais para você ter mais constância no Instagram, para te ajudar nesse desafio aí. O primeiro deles é você entender que o Instagram é a sua empresa. É uma ferramenta de trabalho, não é opcional. Ah, se eu tiver tempo eu posto, se eu tiver tempo eu faço conteúdo, se eu tiver tempo eu apareço. Se você levar dessa forma, nunca vai ter tempo, porque realmente a rotina é corrida, quem atende, quem tem filhos, quem tem família, casa para cuidar, é corrido. Então, se for uma opção, você não vai conseguir aparecer com constância. Tem que ser parte do seu trabalho. Assim como você prepara as suas sessões, assim como mesmo quando tá na correria você atende seus pacientes, o Instagram ele precisa ser levado assim. Tô falando do Instagram porque é a principal rede social hoje que as pessoas, né, mais estão lá, mais utilizam, mas se daqui a uns anos for outra rede social, lá nós estaremos psicólogas digitais empreendedoras, tá? Então, assim, pensa comigo, se o Instagram é a tua empresa e você só aparece no Instagram 2 vezes, 3 vezes por semana, ou então você só vai postar um story lá pelas 3, 4, 5 horas da tarde. Imagina se fosse uma empresa sua, se fosse uma loja sua, e você só abrisse a loja lá pelas 5 da tarde. Ou se ela só abrisse 3 vezes na semana.
Será que ia ter uma clientela bacana nessa loja? Será que as pessoas elas iam, sabe, confiar nessa loja, saber que a hora que elas forem lá, vai ter algo lá para elas comprarem, a loja vai estar aberta e receptiva? Quando a gente começa a pensar assim, fica estranho, né? Pensa comigo se você pagasse alguém para fazer os seus stories e essa pessoa só aparecesse 3 vezes na semana ou só aparecesse às 5 da tarde. Também ia ser bem estranho, né? Então, o que eu tô querendo te dizer aqui é que se faz parte do trabalho, tem que levar a sério e tem que fazer a parada pra valer. Então isso tem que mudar na nossa cabeça, deixar de ver como opcional e começar a encarar como faz parte da sua empresa, tá bom? O segundo ponto é que você tem um horário de trabalho, certo? Você tem que definir um horário para tudo na sua vida. O tempo que você vai estudar, o tempo que você vai atender, você tem a sua agendinha de atendimentos e você precisa ter também o horário para produzir conteúdo e para postar. Então, se você já bota lá, olha, toda segunda-feira de manhã ou sábado à tarde eu vou separar 2 horas e eu vou preparar o conteúdo da semana inteira. Tá lá na sua agenda, é compromisso de trabalho. A mesma coisa no Instagram, se é difícil, se ainda não é tão fluido pra você fazer stories, bota lá 15 minutinhos antes de começar a atender, às 8 da manhã, 15 minutinhos meio-dia, 15 minutinhos final da tarde. E aí você vai abrir lá e vai responder caixinha de perguntas, vai falar alguma coisa, vai mostrar um bumerangue do seu dia, você vai fazer alguma coisa, você vai aparecer, tá bom? Bota horário até que se torne uma coisa natural. Hoje em dia é tão natural pra mim que stories faz parte do dia, assim, sabe? Então eu não preciso de horário, mas eu tenho um horário para produzir conteúdo, tá bom? Terceiro ponto, esteja em constante aprendizado. Muitas vezes vocês não aparecem porque vocês não acham que tem nada de bom para compartilhar. Fala, Ana, eu tô sem ideia, não sei o que falar. Por quê? Talvez tá faltando leitura, tá faltando estudo, tá faltando reflexão. Tudo que você faz como psicólogo, os seus casos que você atende, enquanto você está trabalhando, quando você está estudando, fazendo uma supervisão, tudo isso, gente, são ideias inesgotáveis de conteúdo. As demandas dos seus pacientes são conteúdos para você criar, porque não são só seus pacientes que passam por isso. Muitas outras pessoas passam por isso também que estão te acompanhando ali no Instagram. Então, esteja em constante aprendizado e vá treinando o teu olhar para transformar isso em conteúdo para o Instagram, tá? Quarto ponto, não tenha medo de entregar conteúdo. Muitas vezes a gente fica assim, principalmente quando você começa a trabalhar com produtos digitais, aí eu vejo as pessoas com medinho assim, mas se eu entregar tudo lá de graça no meu Instagram, por que a pessoa vai querer pagar para entrar no meu curso, no meu desafio, etc. Ou então, se eu contar tudo aqui, a pessoa não vai querer nem fazer terapia comigo, que eu já dei todas as dicas aqui para ela, já mostrei como que ela lida com os problemas dela, com a ansiedade e tudo mais. Isso é a maior mentira. Porque quanto mais você ensinar, quanto mais a pessoa aprender com você, mais perto de você ela vai querer estar. E se foi você a psicóloga na internet que ensinou pra ela a lidar com ansiedade, mesmo que você tenha conseguido ajudar ela na prática, na vida dela, ela vai querer fazer terapia com você, ela vai querer aprender ainda mais com você. Então não tenha medo de entregar conteúdo, tá bom? O quinto ponto é: tenha o foco em ajudar as pessoas. Muitas vezes a gente pensa que eu tenho que estar ali no Instagram e é pesado, é chato, nossa, é muita coisa, eu detesto esse negócio. A gente esquece que por trás do Instagram, de algoritmo e tudo mais, existem pessoas reais que te seguem ali, pessoas que têm problemas reais de saúde mental e que às vezes com uma dica sua, com conteúdo seu, elas podem realmente conseguir superar alguma questão que elas estão passando ali na vida delas. Então, tira o foco um pouco do peso de tudo que você tem que fazer e começa a colocar o foco em ajudar as pessoas. Isso fez a minha jornada ficar muito mais leve no digital. Poder entender que, claro que tem coisas que a gente não gosta de fazer, tem dias que a gente não tá afim de gravar um story e tudo mais, mas quando eu pego, respiro fundo e falo, calma, tem pessoas precisando de mim, é um valor importante pra mim ajudar pessoas, eu vou focar nessas pessoas hoje e eu vou fazer isso com amor, com carinho, com propósito, as coisas ficam muito mais leves, tá? Então tenta mudar essa tua lente aí. O sexto ponto é: não fica apegada no perfeccionismo, nas coisas terem que estar perfeitas desde o início. Gente, no início tinha muitos erros, eu não acho que eu falava tão bem no começo, os posts eu mesma que fazia pelo Canva e nem sempre ficava legal, porque eu não sou especialista nisso, mas eu comecei com o que eu tinha, com o jeito que eu tinha na época, com a minha comunicação, com o que eu sabia. Então, muitas vezes vocês não postam porque, mas não tá legal, mas eu ainda não tenho dinheiro pra contratar um designer e eu não fica legal meus posts
posts quando eu faço eu mesma. Ah, porque eu ainda preciso estudar, porque eu ainda não sei. Você já tem conhecimento suficiente, você já fez uma faculdade de 5 anos, você já tem conhecimento suficiente para ajudar alguém. Claro que você tem que continuar estudando, eu já falei disso antes, mas eu quero que você coloque na sua cabecinha aí que você não precisa começar perfeito, comece com o que você tem. Como você sabe fazer o post, mesmo que não esteja perfeito, faça e vá se aperfeiçoando no caminho, tá bom? E o 7º ponto aqui é que... Deixa eu ver o que é isso aqui. E o 7º ponto aqui é para você focar no longo prazo. Se você ficar muito apegada em resultados imediatos, em engajamento imediato, você não vai conseguir ser constante, porque você vai fazer conteúdo ali durante 2 semanas e você vai ver que não teve o resultado que você gostaria, não teve nenhum paciente que veio por ali, e aí você vai desanimar, e aí você não vai postar na outra semana, aí teu engajamento vai mais para baixo ainda, e aí vira um ciclo realmente que vai só te afundando cada vez mais em desânimo até você decidir desistir de fazer o trabalho na rede social. Então pega, encara esse negócio pra longo prazo, sabe? Fala, cara, eu vou fazer isso aqui durante 6 meses, 1 ano e eu não vou desistir, mesmo que os resultados não estejam sendo excelentes, eu vou continuar fazendo, focando lá na frente. Pô, gente, 6 meses, 1 ano nem é um tempo tão grande assim, né? Fala a verdade. É um tempo bem razoável pra você se dedicar e esperar. Eu tenho visto muitas pessoas que dentro de pelo menos 1 ano, elas começam a colher resultados de fato de conseguir virem pacientes pela rede social. Mas você vai precisar encarar o processo e ser constante durante esse tempo, se dispor a passar por esse tempo, dando o seu melhor e aparecendo ali todos os dias, tá bom? Então essas foram as 7 dicas para você ser mais constante. Me conta aqui nos comentários se você gostou, qual dessas dicas mais fez sentido para esse momento que você tá agora. E eu te espero nos próximos vídeos aqui. A gente se vê. Tchau, tchau!